Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Coisas mínimas. Pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Jesus, em Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que, um dia, necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muito cuidado. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois, se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dá-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados,
para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã Veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como os nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Tá dando para escutar bem? Tá baixo. Tô surdo. Bem. Boa noite. Melhor. Então, a gente está fazendo uma revisão sobre o intercâmbio mental. E é uma revisão que rende, porque já é o terceiro dia, a terceira quarta-feira que a gente... Mas isso é muito importante, sabe? Porque todos os transtornos mentais, sem exceção, todos passam por isso. E passa de uma maneira que a gente muitas vezes não percebe o que a gente está fazendo. Sabe? Então a gente já viu que a recepção da ideia negativa você vai perceber e vai assimilar. Perceber o que é bom e perceber o que não é bom faz parte da nossa evolução. A gente precisa ter experiência para isso. Então a gente tem que perceber coisa boa e coisa negativa. Se só percebesse coisa positiva, como é que você... Não dava, né? Para você fazer a diferença de uma coisa para outra. Então a gente percebe as coisas. Agora você vai assimilar o que você quiser. É como a gente estava falando. Se alguém for te dar um presente e você não aceitar, você percebe o presente, mas você não assimila porque não aceita. Então quando chegar as ideias negativas, é como o próprio Divaldo fala, através de Joana de Anjos. Tira a negativa, põe uma positiva. Está resolvido o problema. Se a gente fizesse isso com tudo que chegasse ao nosso alcance, ligeirinho a gente já estava num planeta muito melhor do que a Terra que a gente está aqui agora. O problema é que a gente percebe e assimila o que é negativo. E assimila o que é negativo porque em nós existe o que é negativo. Porque espírito nenhum vai botar na cabeça dos outros aquilo que não já tenha lá. Imagina se tivesse alguém que fosse colocar uma coisa na minha cabeça que não fosse de mim. Então, eu já não teria minha independência, nem tinha autonomia, porque o outro era que estava me mandando em mim, e não eu mesmo. Então, que a gente seja chamado para essa responsabilidade. Se a ideia chegou até você e a ideia é negativa, é porque se é negativa, existe propensão em você para que você assimile a ideia. E quando você assimila, essa ideia começa a ser fixada, porque você assimila, porque você foi de acordo com ela. E se é de acordo, e essa ideia é negativa, ideia do espírito inferior, e ele quer se apoderar de você, ele vai cada vez mais sugerir essa ideia que você já assimilou, para que vá fixando. E à medida que você vai fixando a ideia, você forma o que a gente chama de monoideísmo. Ele começa a impedir que você veja e analise ideias diferentes, porque ele quer ser dono da sua casa mental. Os espíritos inferiores é isso, está lá no livro dos médios, isso, eles querem se apoderar dos outros. Entende? Por isso que o Jung, ele fala que o oposto do amor não é o ódio, é o poder. E é muito interessante você pensar nisso. Porque você vai ver que ele tem plena razão quando diz isso. Porém, se você pergunta para as pessoas qual é o oposto do amor, eles vão dizer que é o ódio. E não é. É o poder. Quanto mais você quer se apoderar dos outros, menos você ama. Então é muito complicado isso, porque
Porque a gente, na nossa mesmice, a gente interfere muito na vida dos outros. E essa interferência que a gente está dando na vida dos outros, a gente está sendo obsessor dos outros. Entende? Então, que a gente compreenda isso direitinho, porque a tendência, quando você assimila algo que é negativo, é isso se tornar cada vez mais propenso para que você continue no caminho negativo. Eu já trouxe para vocês um trabalho do Pedro Calabres, que ele fala a tendência sua quando pratica um ato negativo é 330 vezes maior de você cometer a segunda vez o mesmo ato. E ele fala isso a respeito da infidelidade. É trabalho de neurociência que mostra que é desse jeito. Então você muitas vezes tem a sua ideia lá e fica tentando vir com essas ideias negativas, você vai resistindo. Na hora que você diz, não, mas eu acho que vai ser assim. Na hora que você pratica o que a gente chama de licença moral, a chance de você continuar naquela licença moral é 330 vezes maior. Isso é trabalho. É como um vício? Vai se tornar um vício. Vai ser a porta que começa com vício. Porque você faz isso a primeira vez, a segunda é mais fácil, a terceira vai sendo cada vez mais fácil, e aqui você vai se envolvendo, e como você tem recompensa, aí entra o vício. Porque vício é tudo aquilo que eu começo a fazer de modo excessivo. Seja lá o que for. Você come doce de modo excessivo, você é viciado no doce. Por isso que diz que chocolate vicia. Se você bebe, é viciado na bebida. Se fala mal dos outros, é viciado para falar mal dos outros. Assim por diante, está entendendo? É vício que você vai formando, porque você aceitou a ideia negativa de fazer o que é errado, e isso vai sendo cada vez mais implantado dentro de você. E torna um verdadeiro circuito integrado disso. Por isso que a gente chama isso, o Divaldo costuma chamar isso muito de chip mental, né? É um verdadeiro circuito integrado da reprodução de um mesmo ato. E aquilo fica reverberando na pessoa, sabe? E é muito triste. A gente tem alguns exemplos disso aqui, de pessoas que eles têm. Somente é muito comum você ver isso. Ninguém tem transtorno mental que já está na fase da irrealidade, né? Ele tem aquelas ideias que ficam repercutindo o tempo todo, né? E é muito triste. Então, a ideia vem, você acasala, você fixa, e aquilo vai tomando proporção para que você fique com aquela ideia o tempo todo. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é uma influência negativa. Muitas vezes, quando a gente está fazendo uma coisa, a gente se concentra para fazer aquilo, a gente está com vontade, uma coisa boa, produtiva, vai ler o livro dos Espíritos. Tá? Você começa, quando menos espera, vai vindo ideias que não tem nada a ver. Vai brotando ideia. Você está querendo focar ali, você está com a sua atenção ali. E as ideias começam a perambular, e quando você menos espera, você já não está mais aqui, está pensando na ideia que está ali por volta. Entende? E se você for ver essas ideias, ela tem uma finalidade única. É te tirar do foco. Entende? E ela vai tirar do foco justamente naquilo que ela tem mais propensão para tomar conta da tua casa mental. Tá? É muito interessante isso. Tá? Eu já falei isso para vocês e sempre gosto de propor isso, sabe? Procura você fazer a oração do Pai Nosso, refletindo profundamente em cada frase, acompanhando a sequência do desencadeamento que Jesus deu para a gente até o fim. Vê se você consegue fazer isso falando mentalmente, não é pela boca. É o seu pensamento. Pai nosso que estás no céu, pensando que é um Pai nosso que está no céu, Pai de todos nós. E você vai dizendo mentalmente. Vê se você consegue. É muito difícil, é preciso treino para a pessoa saber meditar. Entende? Se tem uma coisa que a gente não faz muito hoje em dia, é meditação. Porque a gente vive num mundo em que a rapidez e a área de recompensa rápida é uma coisa que se divulgou, que é monstruoso, sabe? Até nos WhatsApp da vida, quando você puxa uma mensagem que dá mais de 1 minuto, você, mais 1 minuto? Eu quero coisa que seja 15 segundos, buf, já me satisfez aquilo ali, entende? Se você vai fazer uma coisa que chega a 5 minutos, puxa, assistir uma palestra de 20 minutos é muita coisa. Quanto mais 40 minutos, 50 minutos. As pessoas não estão mais querendo isso. Visa a área de recompensa rápido para isso.
Entende? Então, eles fazem de tudo para tirar você do seu caminho evolutivo. Então, o monoideísmo vai tomando conta, e depois que ele toma conta da sua casa mental, que ele já tem um ponto de fixação entre você e ele começa a perceber de todos os outros teus pensamentos e desejos. Entende? E ele vai tomando conta de tudo, vendo onde você tem cada vez mais falhas, para se apoderar cada vez mais da sua casa mental. É por isso que a gente falou na semana passada aqui, no livro em que ele fala das 4 pseudo-legítima verdade, que é Trilhas da Obsessão, né? Acho que é Trilha da Obsessão. Entendeu? Ele fala o seguinte, ele expõe o plano dele para a espiritualidade inferior. Né? Toda a natureza humana ela tem falha nessas 4 áreas. Todos nós temos. Sexo, narcisismo, poder e dinheiro, todos nós temos falhas. Em alguns vai prevalecer umas sobre as outras. E ele orienta, vê qual a mais tendenciosa. Na mais tendenciosa você vai sugerir para tomar conta da casa mental dele. Depois que ele cair na primeira, as outras vêm como consequência, porque ele sabe justamente aonde vai atuar quando você é mais falho. E a gente tem o livro Tormentos da Obsessão, em que foi psicografado, mostrando todas as pessoas que falharam em uma das 4 e depois caíram nas demais. E como a pessoa fez para resistir às 4 na encarnação. É o que a gente estuda na quinta-feira aqui. Então, depois que ele toma conta e está ligado mentalmente com você, ele vai aprofundar, um aprofundamento da situação da ideia perniciosa, aproveitando-se as tendências e preferências intelectuais e emocionais do paciente. Ele vai minando as outras. Então, você cai no sexo, vai dando narcisismo, depois vai o poder, depois vai o dinheiro, depois que você está nas 4, você fica uma pessoa já com um transtorno mental muito grave, entendeu? Porque é o que a gente vai ver aqui, que só nessa fase de implementação da influência sutil você já começa a entrar em alienação. Tá? Então que a gente tenha muito cuidado com isso, porque é como eu estava dizendo, esse é o processo de aprofundamento da influência sutil. E para você sair disso, o caminho é justamente inverso. Você não vai pular etapas, porque se você pular etapas, você não resolveu o problema. Entende? Então a coisa vem, vai acontecendo, vai se aprofundando, e as pessoas vão se envolvendo com a ideia negativa. Sabe? E depois que chega no monoideísmo, ele começa a tomar conta das outras tendências e preferências. E com isso, ele vai ter um controle da casa mental e da vontade. Olha que interessante ele fala aqui. Controle da casa mental. A gente fez questão de estudar a casa mental aqui há um mês atrás, ou mais, um pouquinho. Mas a gente viu essa casa mental e foram 2 ou 3 reuniões que a gente viu isso, sabe? Que o primeiro impulso da nossa casa mental vem justamente pelas ideias instintivas, que é onde está o automatismo e aquilo que eu estou processando na vida atual. Tá? Todos os hábitos que eu tenho e o automatismo que eu estou gerando nessa vida, que isso aqui é um automatismo que eu estou fazendo. Quando eu estou aceitando essa ideia, eu estou tornando esse processo um ato automático na minha vida. Dentro de todo processo automático, eu não estou gastando energia. Então ele explica que aí, onde está essa ideia nossa intuitiva, que não gasta energia, é onde está o hábito e o automatismo nosso, que é justamente onde ele está atuando. A gente viu que o segundo andar da casa mental é a nossa consciência, que esse primeiro é o subconsciente. A consciência é onde reside o esforço e a vontade com aquilo que eu estou vivenciando aqui, agora. E o terceiro andar da casa mental é onde está o superconsciente, que é onde está a nossa casa moralizadora, a casa que a gente tem como fosse um código de ética para trabalhar em nosso progresso. É a mesma coisa que o Freud faz a respeito do id, que é o subconsciente, o ego, que é o consciente, a vida atual, e o superego, que é o nosso superconsciente. E o normal
Normal quer dizer que está de acordo com a lei de Deus e que eu trago de lá para cá. Eu venho para trabalhar virtudes, eu venho para trabalhar coisas positivas. A gente só encarna para fazer coisa positiva, gente. E as coisas positivas estão no meu superconsciente. Então essa casa moralizadora, que é o terceiro andar, esse superconsciente que a gente tem, que é o superego, ele precisa ser o regente da nossa casa mental. Regente, que eu quero dizer, ele vai dar a direção de como o ego vai agir e como eu devo fazer com o meu subconsciente. Se você está trabalhando desse jeito, você vai estar constantemente em contato com o seu anjo da guarda. Porque a porta de entrada do seu anjo da guarda em você é por pensamentos intuitivos no teu subconsciente. Se você pensa que seu anjo da guarda vai se materializar para você e dizer, você vai fazer isso, você está enganado. Não. É um processo exclusivamente mental, é um processo intuitivo, é um processo que não vai violentar teu livre-arbítrio, é um processo tão natural e sugestivo, tão delicado e sutil, que você acha que está fazendo por você mesmo. Daí onde está a beleza de você ser o construtor de si mesmo, embora sendo sugerido pelo seu anjo da guarda a fazer coisas nobres, coisas boas. Então, o nosso regente, a gente tem que estar focado nesse pré-frontal, nesse superconsciente da gente, nesse código de ética que a gente precisa trabalhar. Se você não trabalha baseado nisso, e você não deixa seu superconsciente ser o regente da sua vida para direcionar você no caminho do bem, do belo e do bom, você desbalanceia a sua casa mental. Você começa a ter transtorno mental. O livro No Mundo Maior, que é onde está o registro dessa casa mental, no capítulo 3, depois ele vai trabalhar os capítulos seguintes, todos eles, mostrando as doenças mentais, o desbalanceamento da casa mental e a polarização dela no subconsciente. Todo livro é desse jeito. Quem quiser aprender alguma coisa de cérebro, de atividade, de pensamento, vai estudar esse livro, sabe? Então, porque é baseado nisso que a espiritualidade inferior sabe trabalhar em nós. No livro Ação e Reação, está lá escrito, o Leonel falando para André Luiz, que no mundo espiritual inferior existe as escolas dos vingadores, em que eles ensinam qualquer espírito que quer se vingar de alguém a saber captar o desejo central, que é o subconsciente, para que, conhecendo o desejo central de cada um, ele venha estimular com ideias para que aquilo crie vulto e domine a casa mental dele. Isso que a gente está estudando aqui, que o Alírio está falando, que está no livro do Divaldo, entende? É a mesma coisa que está no livro que o Chico publicou, de Ação e Reação. Com outras palavras, mas é a mesma coisa. Então eles sabem e são instruídos para tomar conta da nossa casa mental. Eles sabem onde está o nosso ponto falho, o nosso tendão de Aquiles. E a gente, de uma maneira pueril, já conhecendo isso que a espiritualidade trouxe para a gente se deixa levar de roldão, achando que a gente está fazendo o que é certo e caindo sempre nessa influência sutil, que vai cada vez mais se aprofundando e desbalanceando sua casa mental. Porque em vez de o pré-frontal ser o regente do seu ego, educando o seu id, que é o subconsciente, ele vai fazer com que o subconsciente tome conta de você, controlando sua vontade, que é onde está o seu ego. E o superconsciente nem existe mais, porque ele está completamente bloqueado. É muito interessante quando você pega os transtornos mentais, em que você vai fazer ressonância funcional. Eu trouxe um aqui para vocês alguns anos atrás, entende? Em que era um caso de transtorno bipolar, mas na fase depressiva, em que você tenta fazer a estimulação e o pré-frontal da pessoa não acende. Ele fica só na parte cortical e, digamos, da base.
Ele não tem a atividade de reflexão e de pensar, de ter coerência. Ele perde isso, ele fica alienado, que a gente chama. Todo o grau de alienação mental, que a gente vai ver aqui no final, entende? Ele leva você a isso aí. Então, quando você chega conversando com uma pessoa que está passando por essa fase, entende? Que ele está vivendo da crença dele, entende? Que ele se entregou para esse monoideísmo, em que sua casa mental está desbalanceada, em que você não consegue fazer com que ele reflita, e ele começa a entregar o erro dele para praticar justamente o que o subconsciente quer, fica muito difícil você trabalhar com uma pessoa assim. Porque ele fica enclausurado na crença limitadora dele, do desejo. É a crença limitadora do subconsciente, ele só enxerga aquele mundo. Você, para fazer uma pessoa acordar para isso, você tem que ferir a crença dela, você tem que fazer o que a gente chama de gap mental. Você tem que dar um choque, alguma coisa, um abalo, para que ele acorde e diga, puxa, será que eu estou certo? Se ele não parar para questionar, será que eu estou certo? Você pode falar 20 anos para ele a mesma coisa, é a mesma coisa que querer botar um pino quadrado num buraco redondo. Não vai entrar nunca. Nunca. Então, para você argumentar com uma pessoa que está padecendo já de obsessão simples, é preciso você chegar até ela, entende? Tirar ela desse casulo mental que ela está virando. Você tem que dar um abalo e ela tem que se questionar. E quando ela se questionar, você tem que oferecer para ela coisas consistentes. Coisas que são verdadeiras com V maiúsculo. Porque se você for levar a sua opinião e não mostrar a verdade para o outro, a tua opinião é tão inconsequente quanto você mesmo que está no planeta de provas e expiações. Então a gente tem que levar a verdade para o outro, porque ele vai questionar a verdade. E se a tua verdade for uma verdade só tua, da tua intenção, ele vai encontrar 1001 falha em você. Entende? Então a gente tem que levar algo que é, como Jesus falou, vai passar o céu e a terra e minhas palavras não passarão. Vai ser a verdade. Então ele vai estar com aquilo e questionando e não vai encontrar falha naquilo. Só assim é que ele vai abrir a crença dele para começar a ter outros pensamentos instrutivos. Caso contrário, ele vai ficar cada vez mais com a casa mental dele fixada no subconsciente. Isso é de uma gravidade extrema, principalmente dentro da casa espírita. Porque se a casa espírita não leva educação com aprofundamento para as pessoas, ela colabora com o obsessor. Se ele fica na superficialidade da coisa, não sendo chamado para a responsabilidade do processo como deve acontecer, ele continua com o seu quadro obsessivo dentro da casa espírita, morre dentro da casa espírita e continua obsidiado lá fora. Então o que é que a gente tem que fazer isso? Levar coisas verdadeiras e profundas para que as pessoas pensem e reflitam. Mas se mesmo assim não espera? Faça a sua parte sem querer que o resultado aconteça. Porque o resultado não vai depender da gente. O resultado vai depender do outro. A gente vai estar falando verdades para que o outro veja as verdades, e se ele vai aceitar ou não a verdade, aí o problema é do outro, sabe? Isso incomoda? Incomoda. Isso dói. Isso você passar a vida inteira, pode. Vai ler Laços de Família e Ingratidão dos Filhos, que é que Santo Agostinho fala, que tem pais que ficam com seus filhos a encarnação inteira. Mas ele implora para que a gente não desista de continuar a educação com nossos filhos. Porque pode até desencarnar desse jeito. Passar a encarnação toda e o danadinho fazendo coisa errada. Pode desencarnar sim, mas quando desencarnar, ele vai receber o que ele fez. Porque a cada um será dado segundo sua obra. Ele vai sofrer? Não tenha dúvida. Mas vai aprender. A maneira mais fácil de eu aprender é pela reflexão, pela meditação, é no pré-frontal. A segunda é eu imitar aqueles que já fazem o que é certo. Pelo menos eu estou tentando imitando.
E a terceira, que é a mais dolorosa, é pela experiência. Tem gente que espera pela experiência. E pode passar a vida inteira assim. Mas quando chega lá, Santo Agostinho explica. Ele vai se arrepender. Ele vai ser instruído, ele vai ser orientado. E numa nova encarnação, ele vai retribuir para os pais aquilo que ele não fez na encarnação anterior. A gente tem que entender que nós somos espíritos imortais. Imagina o que é a imortalidade no teu pensamento. Olha para o universo, tanto que a ciência está descobrindo de coisas que não tem fim, nem vai ter fim. Compara o que é imortal com isso aqui que é transitório, que muitas vezes está inundado diante da nossa imperfeição, do nosso orgulho e da nossa vaidade. É muito passageiro mesmo, sabe? Diante da imortalidade, não é nada, porque isso aqui se acaba, o imortal não se acaba. Então, a gente deve fazer de tudo para ajudar a todos. Jesus falou, quando a gente deve se dedicar para o menor dos pequeninos, a gente deve fazer isso também. E às vezes o menor dos pequeninos são nossos filhos também, sabe? Ou às vezes até nosso esposo e esposa. Então, se nessa encarnação já começa a despertar assim, aí o pré-frontal volta a funcionar? Com certeza. E o que é mais interessante, eu falo isso e torno a repetir. É do livro Ciência do Mal. Ele mostra que os trabalhos que foram feitos no Reino Unido, a partir desse livro, sabe, que visa justamente estimular o pré-frontal dos psicopatas assassinos, não estou falando de sociopata, psicopata mesmo, que nesses psicopatas, a ressonância funcional já mostra que existe uma deformidade no pré-frontal dele. Eles que foram aprisionados e que estão sendo tratados em hospitais psiquiátricos, todos eles, depois de 1 ano de tratamento, com psicoterapia, ocitocina nasal, ômega 3, estimulação magnética transcraniana e psicoterapia em formação de herói, essas coisas todas, todos mostraram que o pré-frontal deles melhoraram. A gente está falando de pessoas que nascem com deformidade na área, que já são adultos, que cometeram crimes, que estão presos, que era considerado antes disso como perder tempo com essas pessoas, por isso que existia pena de morte. E depois desse trabalho mostra que vale a pena você insistir na natureza humana, por mais degradante que ela possa parecer, porque ela melhora. Então, se eles que não têm nada começam a ter alguma coisa, por que que nós que já temos muito não podemos ter mais? O que nos falta é aquela força que nos leva para nosso superconsciente. Você lembra que eu falei que, não é que falei, o André Luiz falou, que no subconsciente é onde está o automatismo e o hábito. No consciente está o esforço e a vontade. E no superconsciente está, eu falei para vocês, aprendem, é a boa vontade. É a boa vontade. A boa vontade, é como Emmanuel Kant fala, a boa vontade é a única coisa que é boa por excelência. Não existe boa vontade que faça alguma coisa negativa, ela sempre faz positiva. A boa vontade é a pura intenção sua na direção do bem. E o bem é o caminho que Deus fez para todos os filhos dele. Então, quando você estiver realmente usando a sua intenção, quem você é, na direção do bem, que é o caminho de Deus, que é onde está o superconsciente, nosso código moralizador, quando você estiver usando a boa vontade, você vai estar fazendo do seu superconsciente o regente da sua casa mental. Você vai estar educando a sua vontade humana do seu ego. Vontade essa que vem para tentar sempre satisfazer seus desejos que estão no seu subconsciente. E isso é um princípio universal da mente que Freud descreveu, que André Luiz trouxe para a gente, que a neurociência do comportamento mostra que é assim, que tudo mostra que é desse jeito, entende?
Então, a gente tem nossas tendências, como ele fala aqui, que é onde estão nossos desejos, nossa predisposição subconsciente, que a gente traz das encarnações anteriores. E às vezes está até montando nessa própria encarnação. E a gente tenta fazer de tudo para satisfazer esse desejo. E o ego fica rebolando, entende? Porque ele fica no meio. Tem o desejo que vem do passado, das tendências, e ele sabe que o comportamento humano dele, pela cobrança da própria sociedade, que a civilização aumentou, não quer que realize aquilo daquele jeito que você tanto deseja. Ele sabe também que tem o seu superconsciente dizendo que você tem que trabalhar para ter qualidades mentais melhores. Então é nisso que a gente tem que entender, esse funcionamento básico da mente da gente, porque a mente de todos nós funciona desse jeito. Senão você vai deixar, entende, sua casa mental ficar desbalanceada e o seu ego, a sua vontade, o aqui e agora, começa a ficar comprometido. Aí eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Eu acho que a minha casa mental está muito bagunçada. Lá se fosse só a sua. Mas assim, por quê? Porque eu trabalho como professora, tá? E a gente está vendo que a situação hoje das crianças que chegam para nós, né, em todo o trabalho que a gente precisa fazer, que vem de cima, né, que vem do nosso padrão, que a gente acaba sendo só números, as crianças também acabam sendo só números, e você não, se você for se preocupar com ela, a sua casa mental fica bagunçada. Se você for se preocupar em ensinar, que é o que a gente deveria fazer, né, você entra em parafuso, porque tem muita coisa que você precisa fazer, você sabe que é a função do professor, mas que o sistema não quer mais isso. E aí você entra em contradição, né, porque você quer fazer o que é certo, mas todo mundo vira para você e fala assim, se você ficar batendo nessa tecla, você vai ficar doente, né, você vai pirar. Né? E aí eu penso assim, se eu conseguisse salvar pelo menos um aluno de dentro da sala, para mim eu já ficaria satisfeita. Eu também acho que você deve ficar satisfeito se acontecer isso. Agora, só que todo o sistema que vem ali, eles não querem que a gente faça isso. E aí eu tô agindo errado. Eu vou te falar uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, já foi secretário da Educação. Ele foi na palestra dele que eu aprendi isso, sabe? Ele falando justamente dos professores. Ele diz o seguinte, que em nome da condição, não degrade sua ação. Eu vou repetir. Em nome da condição, não degrade sua ação. A condição nunca vai ser o ideal, que a gente está no planeta de provas e expiações. A condição sempre vai ser comprometida de acordo com interesses que não nos convém ao caso, porque isso não está à nossa alçada, que a gente faz parte dessa falange de pessoas que comandam essas condições que dão para a gente trabalhar. Mas a gente é dono da nossa ação. Então, se eles não oferecem os meios, eu posso dar um pouco de mim para melhorar esses meios. E quando você faz isso, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Você fala isso como professor. Ontem eu fui chamado no hospital para tentar preencher um cross de uma menina de 23 anos, que já tinha feito 3 ou 4 cross, ela estava internada já, e só negando, manda para o ambulatório. E é um caso de indicação estrita de cirurgia. E daí? Você acha que eu vou mandar para o ambulatório? Eu vou conivir com o erro? Não, eu fiz a história toda, descrevi direitinho, faz outro cross. Ah, esse negar, faz outro. Esse negar, faz outro. Dá alta não dá alta, faz outro. Você vai fazer todo dia. Porque a gente não pode ser conivente com o mal. A regra é aquela que eu sempre falo, que está lá no livro dos Espíritos. O espírito sofre. Ninguém quer sofrer, mas ele sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça.
por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Essa é a lei de Deus. A gente está no meio desse caldeirão, convivendo com caminhos opostos, muitas vezes degradantes, que nos convidam também a fazer coisas degradantes. Não aceite. Não aceite. Procure dar o melhor que você tem nas condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Foi o mesmo Cortella que me ensinou essa frase, que ele termina dizendo isso. Faça o melhor que pode nas condições que tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Isso quer dizer o seguinte: não fique na situação morna e cômoda do ponto de vista humano que a vida te oferece com essa civilização que a gente está vivendo. Faça algo mais. Esse algo mais está na tua casa mental pré-frontal. Olha para o outro como um irmão teu. Veja que a chance que a gente está tendo de educar vidas é uma chance única. De todos os países que existem, o que mais valoriza aqueles que educam vidas é o Japão. E a gente sabe disso. E não tem nada de religiosidade lá dentro. É uma questão de educação e de princípio de vida. Desde novinho. Então que a gente comece a ter um pouco dessa educação e de princípio de vida. O que o outro vai fazer é problema do outro. O que eu vou fazer dentro do meu consultório com meus pacientes é problema meu. O que você vai fazer dentro da sua sala de aula com seus alunos é problema seu. Se você abrir licença moral e ser conivente com o mal, é problema seu. Porque eu falei aqui no começo, a gente está aqui, para receber a ideia, eu tenho que perceber e assimilar. Perceba, mas não assimile o que é ruim. Perceba que existe coisa negativa, mas você pode fazer um pouco melhor, independente daquilo que estão sugerindo para você. Entende? Porque a gente tem que sentir muito amor por aquilo que a gente trabalha. Porque quando você trabalha com aquilo que você ama, você não trabalha, você se realiza. É diferente. Então que a gente se realize procurando dar o melhor que a gente tem. Se aqueles 30, 40 alunos não vão entender tudo, alguns deles vão entender. Do mesmo modo, é no meu consultório. Será que todos vão entender o que eu estou falando? Não vão. Será que todos vão aceitar? Não vão aceitar. Mas aí é problema deles, não é problema meu. O meu problema é levar a verdade que eu conheço, que está ao meu alcance, para eles, em benefício deles. A nossa função é semear, como está na parábola do semeador. Então vamos semear. Se der para semear sempre essa boa semente em terreno fértil, que a gente sempre semeia em terreno fértil, mas semeie. Porque uma hora aquele terreno pedregoso, pela ação do tempo, ele vai se tornar um terreno fértil. Vai sofrer? Vai. É natural que seja assim. Mas que a gente não desista, porque se você deixar sua vontade ficar desbalanceada na sua casa mental, seguindo o seu subconsciente, você vai ter que responder para Deus depois disso. Porque Deus te deu a inteligência para isso. Para você crescer. É através da inteligência, que a gente chama de razão, que eu vou ter a capacidade de conhecer as leis universais, que são as leis de Deus. Através de pensamentos dedutivos, que nascem com a abstração e com a argumentação. Essa é a definição de razão. Quanto mais você meditar para ter pensamentos dedutivos do caminho da verdade e poder colocar isso em prática, faça, porque você vai estar desenvolvendo a sua inteligência. E Deus fez isso para a gente, pediu para que a gente fizesse assim. Quando Jesus falou, sede perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu, Ele pediu para que a gente trabalhasse nesse caminho da perfectibilidade. Ele não pediu para que eu ficasse trabalhando na mesmice da situação humana, não. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você vai cumprir com aquelas obras que os preceitos humanos disseram que você deve agir assim no seu consultório, na sua sala de aula? Vai, mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Porque ali a gente está lidando não com corpos humanos, a gente está lidando com almas que estão ocupando corpos humanos. E é com essa visão que a gente tem que ter.
Que a gente vai levar a verdade para ele, e a verdade que eu levar para ele vai ficar com ele. A hora que ele quiser abrir essa semente da verdade, para assimilar, está lá com ele. Eu fui apenas no meio da verdade chegar até ele. Então, cuidado, porque se você deixa a sua casa entrar em desarmonia, a sua vontade vai ficar comprometida. E é aí que está o problema, porque o que vale na minha vida é o que eu estou construindo agora. E não o que eu estou dizendo, eu quero fazer amanhã eu faço, depois eu faço. Não, é por causa do ontem. Não, o passado passou, serve de referência. Entende? O futuro está aí, dependendo do que eu vou fazer hoje. Então, que eu saiba usar o meu eu experiencial agora, fazendo o melhor que eu posso nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda. Que eu procure ser cada vez um pai melhor, um esposo melhor, um amigo melhor, um colega melhor, um profissional melhor. Foca no que é melhor, porque senão você fica nessa mediocridade, que é como o próprio Clóvis, o Portela fala, que está escrito no Apocalipse, né? Que é o livro das revelações, entende? Por nem seres quentes nem frios, eu vos vomitarei de mim. Por você ser mais ou menos, Deus vai vomitar você dele, você não vai ficar no caminho de Deus. Deus quer que a gente seja quente e trabalhe no caminho do bem. E não que a gente fique nessa mesmice, como a gente encontra na maioria das profissões que a gente vê. Eles vão lá não para trabalhar em benefício do que estão realizando, mas para ter salário no final do ano. Eles fazem do trabalho um emprego, e não uma forma de serem úteis. E a gente sabe que a lei do trabalho ensina para a gente que trabalho é tudo aquilo que é útil, que traz benefício. Então, cuidado, gente, porque essa vontade nossa tem que ser preponderante. É por isso que eu falo para vocês, tá? Falar de inteligência cognitiva é balela, porque a coisa surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, entende? Que é o QI. Falar de inteligência emocional, que é o que é, também vulgarizou tudo, deu 2 prêmios Nobel aí no começo desse século, entende? Todo mundo já ouviu falar nisso, sabe como deve fazer. E o problema nosso é isso aqui, ó. O que é que eu estou fazendo com o meu QI e com o meu QE? O que é que eu estou fazendo com o conhecimento que eu tenho e com a afetividade que está no meu coração? Eu estou usando a minha vontade para que isso seja atuante e eu coloque em prática? Porque é a vontade que me faz querer e escolher, fazer ou deixar de fazer, qualquer ato objetivo ou subjetivo. Então, quando ele fala aqui que está controlando tua vontade, ele está controlando a tua capacidade de ser consciente. Porque quem quer e escolhe é o ser consciente. É a consciência que vai me fazer escolher. Consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Então eu vou escolher aquilo que a minha consciência vai dizer que é certo ou que não é certo, e que eu vou fazer ou que eu não vou fazer. Então quando ele toma conta da tua casa mental, ele está oprimindo a tua consciência. Porque é isso que os espíritos inferiores querem: tomar conta de nós, nos subjugar, nos oprimir, não deixar que a gente vá para frente. E como é Kardec fala a respeito de obsessão sutil, que é isso que a gente está estudando no livro dos médios, isso não passa de um exercício moral. É difícil? Não é difícil, é um exercício. Um exercício moral. Moral é a filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo e para com o próximo. É esse exercício que eu estou fazendo. Que conduta eu estou tendo com o próximo? Que conduta eu estou tendo comigo mesmo, no cuidado da minha vida? Que deveres eu estou praticando? Ou eu estou me esquecendo dos deveres para ir atrás do meu desejo? Jesus falou que a gente deveria fazer desejo. Você no Pai Nosso fala o tempo todo que você tem que cumprir dever. Quando você diz: seja feita a tua vontade, Pai, na terra e no céu. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que cumprir os deveres que Ele vai estar me oferecendo, na terra e no céu. Mas no lugar de eu ir atrás de cumprir a vontade de Deus em minha vida, eu fico trabalhando atrás do meu desejo. E aí a coisa desbalanceia, porque meu desejo está no subconsciente. E o dever, que é a vontade de Deus, está no superconsciente. E aí, como é que eu fico? Então que a gente aprenda
que nossos desejos são nossos. Que nossos desejos vêm para que eu repita experiências que me causaram recompensa, prazer. E que tudo aquilo que eu trouxe de vidas passadas está vindo instintivamente em mim, porque foi eu que construí para mim. É meu. E se é meu, não é do outro. E o problema é meu, não é do outro. O outro tem os problemas dele. Então, que eu saiba educar meus desejos, tendo por base esse caminho da verdade que a gente está estudando, que é os ensinamentos de Jesus, essa confirmação que a filosofia espírita traz para a gente. Então, se a sua vontade está comprometida, e tá, porque cá para nós, quando você chega para... Agora eu vou estudar o livro dos Espíritos, eu vou ler uma obra de peso. Senta, no segundo parágrafo os olhos estão assim, querendo fechar. Aí quando chega no final da página, você quer que eu li lá em cima? Aí eu pergunto, onde é que está a tua vontade? Sua vontade está sob controle de alguém, porque essa capacidade de querer e de escolher, fazer ou deixar de fazer, você não está realizando no livro que você sabe e deve estudar para aprender o que é certo, e isso vai estar ativando tua casa mental do teu pré-frontal, que é onde está a nossa casa moralizadora. Alguém está dizendo que não é para você fazer aquilo. Esse alguém é teu anjo da guarda? Lógico que não. É um espírito familiar? Também não. É um espírito simpático? Talvez sim. Mas com certeza é um inferior. E você vive consociado com ele. E nem percebe. E você está na mão dele, comendo ali, ó. E nem percebe. Por isso Kardec pergunta, e os espíritos influenciam nossos pensamentos? Muito mais do que imaginários. Normalmente são eles que vos dirigem. Dá para entender essa resposta agora? Como é que eles nos dirigem? E 1/4 dos pensamentos ruins. Pois é. E eles vêm porque, como eu falei no começo, vêm porque o mal ainda faz parte da gente. A gente tem que classificar esse mal sob 2 grandes aspectos, sabe? O mal que vem da ignorância, do não saber, e o mal que vem das imperfeições, do fazer errado. Esse mal que a gente tem pela ignorância, ele é um mal mais brando. Jesus falou isso, sabe? Ele disse, se eu não tivesse vindo e feito o que eu fiz, não terias tanto pecado. Mas eu vim e fiz, agora tu tens pecado mesmo. Entende como é que ele falou? Se a gente não conhece a verdade, a gente pode até errar. É grave? É, porque você erra por orgulho de querer assumir uma coisa que você não conhece. Agora, quando você sabe que é errado, tem consciência disso, e tenta racionalizar para continuar fazendo errado, aí o negócio é feio, sabe? Porque quanto mais consciência eu tenho daquilo que eu vou fazer, mais responsável eu sou. Por isso que é bom a gente estudar, para a gente aprender a ser pessoas responsáveis. Porque a responsabilidade, ela está sempre junto com um negócio chamado consciência. Se a consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos, a responsabilidade é quando você assumir para mim e para os outros a responsabilidade dos meus atos. Toda vez que você falha na sua consciência, a responsabilidade vai te chamar na razão. Toda vez que você faz o que é certo, a responsabilidade vai te aprovar naquilo que você fez. Isso é muito bom a gente saber, sabe? Porque seja cada vez mais consciente, para que você se sinta cada vez mais responsável. E com isso você sentir que Deus vai estar te alimentando sempre no caminho do bem. Você vai estar se harmonizando com Deus e com o universo no caminho correto da vida. Então, cuidado com a sua vontade. Porque quando você começar a dizer para você mesmo, eu não faço porque não tenho vontade. Imagina como é que está a tua casa mental.
Muita paz a todos. Eu acho que na semana que vem a gente termina. Façamos nossa prece. Pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos no raio da esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda felicidade.